Olá, internautas, amigos de São Gonçalo do Amarante, sejam todos bem-vindos a esta roda de conversas neste segundo ano do Circuito Cultural Dona Militana. Evento este realizado com o apoio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante através da Fundação de Cultura Dona Militana, no qual comemoramos a data de aniversário da romanceira Militana Salustino do Nascimento, nossa saudosa Dona Militana, filha do mestre de cultura popular Atanásio Salustino do Nascimento. Nesta roda de conversa, a qual tem como tema geral Dona Militana, um traço da cultura ibérica no Rio Grande do Norte, será abordado as possíveis protomatrizes da cultura ibérica medieval do romanceiro de Militana, enfocando os antecedentes históricos, a descoberta desta romanceira potiguar em solo são gonçalense e a influência dos folguedos e do romanceiro ibérico de Dona Militana na cultura popular de São Gonçalo. Para esta conversa, estamos aqui com o filósofo, teólogo, dramaturgo, escritor, pesquisador no campo da dramaturgia, cultura popular e folclore, fundador e presidente da Associação Cultural Humanarte, Jânio Barbosa de França, neto do mestre juremeiro Raimundo Tavares e sobrinho bisneto da romanceira Dona Militana, nosso querido Jota França. Seja bem-vindo, Jota. Contamos também com o jornalista, escritor, colecionador, amante e estudioso das artes e cultura popular, Alexandre Gugel, filho do nosso saudoso e pesquisador Deífilo Gugel. Seja bem-vindo, Alexandre. Contamos também com a escritora, pesquisadora, poetisa, produtora cultural, coordenadora de cultura do Instituto de Arte, Cultura e Educação Popular Maurício Fernandes, a professora e filósofa Maria Tereza de Oliveira. Sejam bem-vindos. Boa tarde e obrigada a cada um de vocês por aceitarem o nosso convite. Antes de ouvir os nossos expositores, vamos conhecer a casa onde Dona Militana viveu os últimos anos de sua vida. A família organizou um mini memorial em conjunto com o teatrólogo Ferreira, então vamos conhecer esse memorial. De que choras, minha filha, dão, darão, darão, que eu te ouço soluçar. Dão, darão, darão, que eu te ouço soluçar. Dão, darão, darão, é de ver tudo casada. Dão, darão, darão, eu por ser a mais formosa. Aqui quem fala é a filha da Dona Militana, Benedita. Eu sou uma das filhas dela, a mais nova. Aprendemos a trabalhar com o material cipó, fazendo artesanato. Como mamãe sempre trabalhou no artesanato, e a gente tudo aprendemos. E ela não sabia fazer só cantar, ela também trabalhava no artesanato, ela fazia muitas coisas. Ela rezava, ela era curandeira. Todo mundo que chegava aperreado procurando por ela, ela atendia. Ela rezava, ela curava. E cantava, era romanceira. Ela aprendeu com meu avô, Atanásio. Eu quero que mate aconteça, dão, darão, darão, pra casar com minha filha, dão, darão, darão, pra casar com minha filha, dão, darão, darão, quero que traga... Como vocês estão vendo, ela sempre gostou de rezar, ela aprendeu com meu avô. Todas as orações que ela sabia, todas as rezas, ela aprendeu com meu avô. E assim ela rezava, ela curava. Quando ela já estava na partida, não aguentava mais, ela me pediu para eu não dar fim a nada disso aqui. Como eu disse a ela, prometi a ela e estou cumprindo, que ela não vai, isso aqui não vai ser destruído de nada, só zelando por eles.
Foi o que mais ela me pediu. Bota a mesa criada, dão, darão, darão, pra comer por despedida, dão, darão, darão, pra comer por despedida, dão, darão, darão. Se sentaram-se na mesa, dão, darão, darão, nem um nem outro comia, dão, darão, darão, nem outro comia, dão, darão, darão. Meu nome é Maria Militana, sou bisneta de Dona Militana e eu aprendi a cantar o romance com ela. Monteiro, quem te mandou tu fazeis aquela morte? Não foi eu, foi seu Cazuza, foi lá no entrar da porta, ia. Não foi eu, foi seu Cazuza, foi lá no entrar da porta, ia. Perdidão com os olhos fechados, mangando de seus romeiros. Já levanta minha filha, que já estás abençoada. Sustenta teu juramento, querida, estás perdoada. Sustenta teu juramento, querida, estás perdoada. Gilberto Freire, em seus escritos, faz uma defesa da herança ibérica na formação do Nordeste do Brasil, com seus valores religiosos, comunitários, textos poéticos e memorialísticos, destacando nossa região como o mais ibérico e profundo dos Brasis. Confirmando essa herança, estudos referentes ao romanceiro potiguar foram realizados por Cascudo, Hélio Galvão, Deífilo Gugel, dentre outros, os quais apontam traços dessa cultura ibérica nos romances. Jota, como podemos identificar essas raízes? Muito bem. Antes de entrarmos precisamente na pergunta, eu gostaria de saudar aos internautas que nos acompanham nesse momento, saudar aqui o nosso amigo Alexandre Gugel, jornalista, amante da arte e da cultura, nossa querida professora Maria Tereza, empenhada sempre nas pesquisas voltadas para a cultura e a história da nossa cidade, São Gonçalo do Amarante. Saudar também a mediadora desse nosso debate tão frutífero, né, que é a nossa professora Marluce. Professora Marluce de Paula é uma das poetisas mais prestigiadas do Rio Grande do Norte, né? Marluce tem poesias em mais de 20 livros, antologias no Brasil inteiro, entre poesias, contos, enfim, é uma das grandes poetisas do Rio Grande do Norte. Eu sou fã da poesia de Marluce e é uma honra estar aqui nesse debate mediado pela senhora. Agradecer à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, na pessoa do prefeito Paulinho, e do prefeito em exercício, nosso amigo Heraldo Paiva, agradecer à Fundação Dona Militana, na pessoa do seu presidente, o professor Abel Neto, e, enfim, agradecer a oportunidade de poder estar aqui e debater um assunto tão importante e que está arraigado no que a gente pode falar e dar essa nomenclatura de cultura são gonçalense. Então, voltando à pergunta, professora, Cascudo, especificamente, ele vai mais além, né? Cascudo ele vai afirmar que a cultura ibérica influenciou toda a América Latina cristã, né? Nós somos colonizados pelas duas nações que territorialmente formam a Península Ibérica, Portugal e Espanha. E essa colonização nos trouxe a descarga da influência cultural dessas duas nações para
toda a América Latina. É claro que em algumas regiões, né, em alguns países, essa influência ela é mais latente, ela é mais presente, ela é peculiar. Mas, para a gente entender melhor que influência é essa e como ela nos chegou, é preciso conhecer um pouco do que é a Península Ibérica, né? A Península Ibérica é uma península que fica localizada no sudoeste da Europa. O seu território, em sua grande maior parte, né, é composta por Portugal, Espanha, o território total desses países, por Andorra, pelo território inglês de Gibraltar, isso, e por uma parte do território do sul da França. Então, aí se forma a Península Ibérica, que tem aí 580 mil quilômetros quadrados, é a segunda maior península do território europeu. Na parte norte e oeste, parte do sul, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, e em toda a parte sul e leste pelo mar Mediterrâneo, né? Para nós entendermos um pouco dessas influências que chegaram até nós, trazidas desta península, é importante conhecermos um pouco do processo civilizatório da Península Ibérica, né? A própria etimologia que dá nome a esse território até hoje é estudado, né? Ibérica vem do grego Ibéria, que tem relação ao rio Ebro, né? O rio Ebro, que é o segundo maior rio da Península Ibérica, que está no território espanhol e tem mais de 900 quilômetros de extensão. E a segunda nomenclatura que a história vai dar a essa península é Península Hispânica, que vem do latim, Hispânia, que quer dizer oculto, país escondido, país oculto. É claro que antes de chegarem os dominadores dessa região, ela não tinha um nome específico, né? Foi com os dominadores que foi se ganhando esses nomes. E a Península Ibérica recebeu, na sua construção histórica e no seu processo civilizatório, ela recebeu influência das três maiores civilizações da antiguidade: a civilização grega, os romanos e os muçulmanos, que foram as civilizações que, durante períodos prolongados da história, dominaram a Península Ibérica. A primeira grande influência de dominação que chegou à península foi com os gregos. Mas antes dos gregos chegarem lá, a península já era habitada por povos que os historiadores vão chamar de pré-romanos. Eram povos, em sua maioria, povos que conglomeravam várias etnias, eram cerca de 15 etnias. Essas etnias não eram indo-europeias, elas tinham ascendência celta e já habitavam aquela região, inclusive com língua própria, com estrutura social própria, né? Viviam como tribos independentes. Segundo os historiadores, os gregos chegaram à península por volta de 630 a.C., né? E começaram a dominar a península. Não foi uma dominação total. Algumas regiões os gregos começaram a dominar. Isso, dominando cidades e fundando outras cidades. O apogeu da presença grega na península já por meados do ano de 241 a.C., quando Cartago, a grande república de Cartago, tomou conta de toda a parte da costa sul do Mediterrâneo.
e toda a influência histórica, cultural grega chegava àquela região. Os gregos passaram ali cerca de 500 anos de presença e de domínio grego. A segunda nação que veio a dominar a Península Ibérica foram os romanos, né? Com os gregos, se chamava Península Ibérica. Quando os romanos chegam, ela passa a se chamar de Península Hispânica, né? Os romanos chegaram na Península Ibérica por volta do ano 218. As incursões romanas começam em 218 a.C., vão se consolidar em 201, quando há a expulsão das colônias cartaginenses, né, com a derrota de Cartago, e vai realmente só se concretizar 200 anos depois. Por quê? Porque os nativos eram muito resistentes, principalmente uma tribo nativa chamada de os lusitanos. Os lusitanos mantiveram uma resistência muito grande ao domínio romano, e aí Roma demorou aí mais 200 anos para conseguir romanizar todo o território da Península Ibérica. E aí foi imposta a língua, o latim, toda a cultura também, a cultura greco-romana foi imposta, né? E a península passou por uma transformação profunda com relação a esse domínio. O domínio romano sobre a Península Ibérica durou 700 anos. 700 anos. Começou em 218 a.C. e só foi terminar com a queda do Império em 407 depois de Cristo, quando o Império Romano ruiu e a península foi invadida pelos povos bárbaros, né? Visigodos, suevos e alanos, né? Os suevos invadiram aquela parte onde hoje é Portugal. Os visigodos, a parte de Espanha, né? Junto com os alanos, e aí se começam os novos impérios, né? E um adendo que é muito importante a gente perceber, que isso vai aparecer muito dentro do contexto histórico medieval da península, é a influência cristã. Nós sabemos que desde o século I da nova era, o cristianismo ele foi se expandindo, ao ponto de já no século II, sob Constantino, o cristianismo se tornar a religião oficial do império, né? Então, ao longo do processo de romanização e de permanência dos romanos na Península Ibérica, a religião mudou, né? Quando o Império Romano cai, os povos bárbaros invadem esse território, esses povos, os visigodos, os suevos, os vândalos, todos já eram povos cristianizados, né? E é justamente esses povos que vão dar início aos pequenos reinos, condados cristãos monárquicos católicos, né? Em 711 depois de Cristo acontece a última invasão do território, que é justamente a invasão muçulmana, né? O califado omídia, que era um califado que construiu um verdadeiro império, esse califado de Omídia dominou toda a parte norte do continente africano, todo o Oriente Médio e a Península Ibérica, né? Então, foi um califado que se expandiu muito, foi a grande expansão muçulmana. Essa expansão chegou em 711 à Península Ibérica. Foi uma expansão diferenciada, foi um domínio diferenciado da dos romanos, porque o domínio romano foi integral, eles dominaram toda a região da Península Ibérica. Os muçulmanos, não, dominaram partes da Península Ibérica, porém, toda a influência cultural, histórica dos muçulmanos
chegou muito forte na península. É tanto que a chegada, a presença dos árabes muçulmanos em parte da Península Ibérica trouxe grandes avanços científicos, culturais, avanços na arte também, né? Contudo, durante os séculos, há uma diferença também dessa invasão, é que eles não impuseram a língua, né? Eles deram liberdade de culto, foi bem diferente dos romanos. Os cristãos podiam cultuar livremente, não houve uma imposição da língua, só que foi um período muito prolongado de dominação. Foram 700 anos de dominação muçulmana, quase 800 anos de dominação muçulmana. E uma coisa engraçada que aconteceu uma coisa interessante que aconteceu durante essa expansão e esse domínio muçulmano foi justamente a fusão das línguas. Durante 700 anos, a Península Ibérica falou latim, eram obrigados a falar latim. E quando chega a invasão, a expansão muçulmana, a língua árabe chega também. E durante esse tempo tão prolongado de dominação, houve uma fusão das duas línguas e surgiu uma nova língua chamada de moçárabe. Era uma mistura de latim com o árabe, o moçárabe, que é justamente o avô do português, né? O português, o nosso português, vem justamente aí dessa fusão entre latim e a língua árabe. A dominação muçulmana terminou em 1492, depois de Cristo, quando o último califa, né, do califado de Granada foi expulso da Península Ibérica. É claro, essa expulsão é fruto de um movimento que é conhecido historicamente como o movimento cristão da Reconquista, né, que começou já no século VIII, né, e que se consolida aí já no século XIII. Né. A partir daí, a Península Ibérica toma uma nova cara. Né. Os reinos, condados, burgos, que existiam muitos, foram se reunindo, e depois da expulsão, antes mesmo da expulsão dos muçulmanos, os 3 grandes reinos cristãos da península já estavam formados. Primeiro, em 1137, depois de Cristo, se erguia o reino de Aragão, sob o domínio de Raimundo IV. Depois, em 1139, surgia o reino de Portugal, com a independência de Portugal. E, por fim, em 1230, o reino de Castela e Leão, sob o domínio de Fernando III. E aí se consolidam, depois da expulsão dos muçulmanos, se consolidam os reinos cristãos. E por que passar por todo esse percurso histórico? Porque toda a cultura ibérica que está presente nessas influências que os nossos historiadores encontraram, todo esse contexto histórico é justamente o pano de fundo para tudo isso. Né? Por exemplo, nós vamos encontrar nos romances cantados ou falados por Militana resquícios deste período da história. Né? Deste período da história. E é a partir desse pano de fundo que, a partir do século XV, vai surgir um novo modelo de literatura, né? Uma nova forma de literatura que se popularizou durante o século XV e XVI em toda a Europa, de modo muito especial na Espanha e em Portugal, que são os romances ou novelas de cavalaria, né? Que eram romances que tinham justamente como pano de fundo toda essa história do processo civilizatório
da Península Ibérica. Os romances, ou novelas de cavalaria, essa designação novelas de cavalaria já é mais recente, né? A gente conhece mais como romances ibéricos, né? É um gênero literário que tem como temática central justamente esse desenrolar do processo civilizatório da Península Ibérica. É a história dos reis, das princesas, dos heróis, dos cavaleiros, né? Todos esses romances muito envoltos, dos romances palacianos, muito envolto no misticismo da fé cristã, né? Trazendo outros elementos religiosos, né? Eles têm caráter simbólico, apesar de que muitos desses romances estão baseados em fatos reais, né? Fatos que ocorreram, né? Eles foram cantados e divulgados pelos famosos trovadores e menestréis. Eles tinham um cunho lírico, em sua grande maioria feitos em prosa, mas também em verso, né? E praticamente o que a era moderna, contemporânea, conhece da história e da cultura medieval se deve muito a esses romances. Se deve muito a essas novelas cavaleirescas, né? As principais características dos romances de cavalaria são: eles relatavam, em sua maioria, grandes aventuras e atos de coragem dos cavaleiros medievais. No enredo destes romances, os acontecimentos tinham mais importância do que os personagens. O enredo era mais importante do que os próprios personagens. As aventuras sem fim, com várias possibilidades de continuação. É percebível isso nos romances de Militâna, porque tem uns romances que estão com os títulos parte 1, parte 2, né? E assim, outros romanceiros também dividiam, porque eram histórias tão grandes que eram divididos em blocos, né? Outra característica muito pertinente desses romances é o amor idealizado do cavaleiro pela dama, né? É o cavaleiro que sequestra a mulher amada, né? É o cavaleiro que, por causa do amor, mata e morre, chega até a matar a mulher amada para não permiti-la que ela ame outro homem, né? Geralmente, essas histórias, elas trazem uma espécie de glorificação da violência. Elas são muito trágicas. Sempre acabam com sangue, com morte, com violência muito crua, né? Elas são narradas geralmente em capítulos. Elas trazem muito também, dentro dos seus enredos, a mística da catolicidade, né? Existem novelas sobre santos, sobre reis mitológicos de Portugal, de Espanha, da Turquia, enfim. Então, são histórias muito interessantes e que chegaram a nós através da colonização portuguesa. Em se tratando de Militâna, dos romances de Militâna, nós vamos encontrar algumas nuances muito peculiares. Por exemplo, os romances de Militâna, a maioria deles são protagonizados por mulheres, né? Que era algo não muito comum. A maioria dos heróis eram homens, eram cavaleiros medievais, eram príncipes, duques, reis. E Militâna, ela traz uma presença feminina muito peculiar, né? O sofrimento de Alzira, né? Paulina, que mata o pai, porque o pai não deixa ela se casar com Dom João e depois se mata, né? A lenda de Santa Íria, a princesa Rosa, o amor proibido entre Marina e Dom Afonso, né? A presença feminina nos romances cantados por Militâna é muito peculiar. Outra característica que está muito presente dentro dos romances de Militâna são as citações de locais históricos dessa época. Dos domínios e até mesmo
dessa época das invasões. Como, por exemplo, tem um dos romances de Militana que ela cita uma das cidades mais importantes da Europa, que é Mantova. Mantova é a cidade onde se acredita que está o cálice que colheu o sangue de Jesus crucificado, né? Acredita-se que no final entre o ano 36 depois de Cristo, o soldado que feriu Jesus na cruz, né, recolheu o sangue e levou até essa cidade. Inclusive o nome do soldado é Longino. A gente tem até uma crendice, né, porque diz a história, eu não estou falando aqui de história oficial, né, das histórias, né, que esse soldado, para ferir, ele era baixinho, e para ferir o coração de Jesus, o lado de Jesus, ele teve que dar uns pulos. E daí que vem a devoção a São Longuinho, né? Se São Longuinho me der essa graça, eu dou 3 pulinhos, né? E aí, nessa cidade, estava esse cálice. E tem um dos romances de Militana que fala justamente de Mantova. Depois ela fala também de lugares como Tomar, que foi a cidade onde nasceu Santa Iria. Ela canta o romance do martírio de Santa Iria, né? Que foi uma santa martirizada ainda no Portugal visigótico, né? E aí vem os duques, os reis, né, os conflitos, as matanças, toda essa influência do contexto histórico, do processo civilizatório da Península Ibérica, vai estar condensado dentro desse gênero literário chamado de romance ou novela de cavalaria, que nos chegou com os portugueses, mas que nós não sabemos ainda como, por exemplo, como Atanásio teve contato com isso, né? Como o seu Atanásio, né, no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, em São Gonçalo do Amarante, teve contato com esses romances, teve contato com essas histórias lendárias, né, e conseguiu transmitir isso de uma forma tão forte para suas filhas, né, porque não só Militana cantava os romances, outras filhas também de seu Atanásio aprenderam dele essas histórias, esses romances, essas novelas, né? E cantavam com uma descarga emocional, contavam e cantavam com uma descarga emocional fantástica, né? Você escuta, por exemplo, o CD Cantares e você se arrepia em alguns momentos, né? Com a narrativa feita, é claro, numa língua muito, em expressões de português muito peculiares, né? Até mesmo a gente encontra expressões do português arcaico nas narrativas de Militana, né? Então, como isso chegou, né? E aí cabe aos pesquisadores, né, professora Tereza, descobrir, né? Descobrir, Alexandre, o seu pai fez um trabalho extraordinário a respeito disso, né? Como chegou a Atanásio esse conhecimento? Quem reverberou para Atanásio, da mesma forma como ele reverberou esse conhecimento tão profundo de história para suas filhas, né? E, finalizando esse introito, né, fica aí, pelo menos é o que eu sinto, o gosto e o desejo em ir buscar isso tudo, em saber como isso tudo aconteceu, ainda mais, né? Ainda mais. Eu vou contar a meu reis, eu vou contar a meu reis, que eu vi a Clara linda com o príncipe reis a brincar. Eu vou contar a meu reis, eu vou contar a meu reis, que eu vi a Clara linda com o príncipe reis a brincar. Eu vou contar a meu reis, eu vou contar a meu reis, que eu vi a Clara linda com o príncipe reis a brincar.
Eu vou contar a meu reis, eu vou contar a meu reis, que eu vi que Lara linda com príncipe, o reis a brincar. Só no corrente da noite se encabra seu vida, fora o brinquedo da noite que eu não posso contar. Não conte, meu cavaleiro, que eu te dou minha camisa de pano de sacará. Não quero a tua camisa que te custou a ganhar. Eu vou contar ao rei que tenho mais do que ganhar. Não conta, meu cavaleiro, que eu te dou o meu cavalo que 7 cidades custou. Arreio todo de prata, estribo de bom metal, uma medalha de ouro na frente e no peitoral. Não quero o teu cavalo, eu não quero o teu cavalo que te custou a ganhar. Eu vou contar ao rei que tenho mais do que ganhar. Que ganha-se bacharelo, que ganha-se bacharelo do enredo infantar. Ganhei a morte, senhora, e a vida querer me dar. Obrigada, Jota, pela sua brilhante exposição. Nós temos muito ainda que descobrir, né? Nós sabemos da importância do mestre Atanásio para a cultura são-gonçalense, de Dona Militana, não é? E nós sabemos que Dona Militana, nascida lá em Barreiros, produtora de cestas, depois em Oiteiros, ajudou o pai desde pequena na lavoura. Ocasião em que ela ouvia dele as cantigas, histórias de cordel, e isso ela ouviu, aprendeu via tradição oral, um precioso acervo poético-linguístico. E aí nós perguntamos, Alexandre, como é que se dá esse encontro de Deíflo, de Atanásio e da cantadora de Oiteiros, Dona Militana? Antes de tudo, é uma imensa satisfação voltar a São Gonçalo depois de décadas, porque São Gonçalo, sem dúvida alguma, foi a porta de entrada para que Deíflo se apaixonasse literalmente pelo folclore e pela cultura popular do Rio Grande do Norte. Agradecer o convite da Prefeitura, agradecer o convite de Abel, secretário de Cultura, e é uma honra estar participando aqui da mesa junto a Jota, a Tereza, a Marluce. Espero, dentro da minha humilde possibilidade, contribuir com as colocações que doravante irei fazer. Então, Deíflo tem uma questão muito peculiar e curiosa em relação ao folclore, aos estudos dele ao folclore. Quando Djalma Maranhão foi prefeito de Natal, o grande prefeito, o maior incentivador da cultura e do folclore, não apenas em Natal, mas eu creio que no Rio Grande do Norte, de um modo geral, porque ele fazia de Natal o polo centralizador que essas manifestações populares todos os anos fossem participar de festivais de folclore, de cultura popular, trazia estudiosos do Brasil inteiro para cá, para conhecer a nossa cultura, a cultura que Mário de Andrade, quando vem aqui em 28 e 29, e que faz toda aquela peregrinação, que ele redescobre o Brasil, e que vem ao Rio Grande do Norte e se encanta com as nossas manifestações, de um modo geral, culturais, populares, e quando retorna a São Paulo, é entrevistado lá,
e perguntam a ele: Mário, de tudo que você viu no Brasil, qual o estado que mais lhe impressionou? Ele disse: sem dúvida alguma, o Rio Grande do Norte é o estado que tem a cultura popular mais rica do Brasil. Ele disse isso em 28 e 29. E Deífilo, nesses festivais de folclore que Djalma promovia, década de 50, 60, ele cansou de dizer isso. Ele passava com minha mãe à noite vendo as apresentações e dizia, olhava e dizia: isso é um povo besta assistindo um negócio desse. Esse negócio sem futuro, cansativo e tal. E aí, em 1970, ele é convidado para assumir o Departamento de Cultura de Natal pelo então secretário de Educação, João Faustino. E Deífilo assume o Departamento de Cultura do município de Natal e tem as coisas do destino, o encontro dele com Joaquim Caldas Moreira, que era o braço direito de Djalma Maranhão, nesses grandes encontros, era um brincante inveterado. A história de Joaquim é uma história de Seu Moreira, como era conhecido, precisa ser melhor contada, e o Rio Grande do Norte precisa conhecer melhor. Então, a primeira coisa que Deífilo, quando chega, e que entendia quase nada de cultura popular, ele disse: eu quero alguém que venha e que abra as portas dessa cultura que eu estou precisando conhecer. Então, o Seu Moreira pega Deífilo, bota praticamente embaixo do braço e vamos ali, que eu vou lhe apresentar umas coisas. Traz Deífilo para São Gonçalo. E ele diz que a primeira vez que assistiu o Boi Calemba se apresentar na frente da igreja, já quase meia-noite, e aquele rodopio dos galantes, e o apito de Seu Pedro Guajiru no mestre do boi, Maninho, Birico, Seu Cício na rabeca, Peixinho fazendo toda... E as fitas dos galantes, os espelhos e tal, ele começa a chorar, e ali ele se apaixona literalmente pelo folclore do Rio Grande do Norte, aqui em São Gonçalo do Amarante. E aí ele vai passando a conhecer os grandes mestres daqui, Seu Pedro Guajiru, do boi, Seu João Menino, grande João Menino dos congos de Saiote, o Pastoreio Estrela do Norte, né? E conhece Atanásio. Em 1975, ele conhece Seu Atanásio. Eu tive a honra de conhecer todos esses que eu já citei, inclusive Atanásio também. Eu, criança, papai me trazia pela mão, eu e outros irmãos, mas eu era o mais curioso nesse negócio. E lá, noiteiro, até hoje eu tenho Atanásio como entidade. A figura de Atanásio, para mim, é uma entidade. É como se eu estivesse vendo ele aqui, embaixo de uma frondosa mangueira, noiteiro, e papai conversando com ele com cachimbo, uma voz grave, doutor, tal. Era como se fosse um preto velho. O cachimbo, uns colares de conta, calça e sem camisa. E tudo que papai perguntava, ele respondia. Nós que eu digo, a família, os descendentes de Deífilo, nós temos alguns tesouros relacionados a São Gonçalo, e talvez o maior tesouro que nós temos são 4 fitas cassetes gravadas com toda a jornada do fandango em que Atanásio era o mestre, e toda a história do folclore de São Gonçalo antes dele assumir o fandango, porque ele foi mestre do boi aqui em São Gonçalo. E em 29, quando Mário de Andrade vem ao Rio Grande do Norte e vai à Ribeira, na casa de Barôncio Guerra, Barôncio faz questão de que o boi de São Gonçalo vá se apresentar lá na casa dele, para Mário e para Cascudo assistirem. E o boi sai de São Gonçalo a pé para a Ridinha. Sai a pé e se apresenta lá, e Mário fala nessa apresentação no Turista Aprendiz, e Atanásio era o mestre do boi. Depois foi mestre do fandango e tal. Então, em 1975, Deífilo descobre Atanásio, grava com ele um belíssimo depoimento, que nós temos isso em poder da nossa família. E aí começa a desenvolver todo aquele trabalho que todos nós já conhecemos de Deífilo, voltado para a cultura popular do Rio Grande do Norte, junto não apenas a questão dele descobrir, mas de registrar, divulgar
e de querer dar dignidade a essas pessoas, né? De querer dar uma vida melhor a esses mestres. Ele dizia, não, eu não sou o responsável por isso, não, eu apenas sou um elemento para que essas pessoas, esses mestres, sejam cada vez mais divulgados, né? E isso, mais na frente, terminou gerando, num livro que ele escreveu sobre São Gonçalo, ele tinha um amor imenso por essa cidade, chamada São Gonçalo, o país do folclore, né? David teve a honra também de ser agraciado com o título de cidadão são gonçalense, né? E então, voltando, em 75, ele descobre Atanásio. E aí Atanásio canta vários romances, né? A jornada inteira do fandango, fala da vida dele anterior ao fandango, como mestre do boi e tal, sair da Ridinha para se apresentar para Mário de Andrade. E aí daí começa a desenvolver uma pesquisa chamada Romanceiro Potiguar. É uma pesquisa que ele, quando entra na UFRN em 1979, ele inicia essa pesquisa e são 15 anos de pesquisa colhendo romances em todos os rincões desse estado. Você perguntou como é que esses romances chegaram, né? A gente tem uma característica muito forte no Rio Grande do Norte, esses romances chegando e se espalhando pelo litoral, né? As rendeiras também, de Bilros e tal, né? Os romances ibéricos, né? E muitos desses romances, as versões foram se transformando e se adequando à nossa realidade, muitos desses, né? O vocabulário. E Militana, ela tinha uma memória prodigiosa. Então, o papai começa a desenvolver Deifo começa a desenvolver essa pesquisa voltada para o romanceiro, e aí descobre muita coisa, e em 1991 ele volta a São Gonçalo, e aí Atanásio já está falecido, Atanásio falece em 78, seu Atanásio falece em 78, e em 91 ele chega, vai lá no Oiteiro e tal, e quer saber se alguém da família continua com o legado de Atanásio, né? A cantoria maravilhosa de romances e tal, e Militana naquele jeito introspectivo dela, calada na dela, aí uma das irmãs denunciar que ela dali canta. E ele, a senhora canta, e ela, aquele jeito dela calada e tudo, e ele tinha uma maneira toda especial para chegar nas pessoas, mas me diga aí, tá? E já engatilhou o gravador, e ela foi soltando, e ela soltando, e ele, meu Deus do céu, tá aí com o nome da senhora, Maria José. E aí ele só conheceu ela por Maria José. Essa é uma história interessante, porque Maria José era o nome da madrinha, que queria que o nome parece que foi um parto complicado dela e tal, e uma promessa que foi feita que se a madrinha, vou botar o nome da madrinha e tal, mas aí lá na hora no cartório, Militana Salustino do Nascimento, né? E a família só descobre que o nome dela, as irmãs só descobrem que o nome é Militana por conta de Deif. Porque talvez se Deif não tivesse descoberto Militana, até o final da vida só iam chamar ela de Maria José, como chamaram. E aí descobriu que... E aí, como é o nome da senhora? Aí ela baixinha, aquele jeito... Militana. Né? E aí as irmãs... Mas como assim? Mas Maria José... Não, mas no registro é Militana. E aí papai se apaixona literalmente pela obra dela. E tem um fato muito interessante. Em 1993, é a primeira vez que ele leva ela para se apresentar fora de São Gonçalo. Leva ela para uma semana de literatura oral, que a UFRN promove, no Teatro Alberto Maranhão. E essa história, meu tio Tarcísio Gugel, que é jornalista, escritor, né, crítico literário e tal, ele conta as gargalhadas. Ele estava presente, disse que o teatro lotado, chega a vez de Militana se apresentar, ela senta naquele jeito dela, né, cruza a perna, como nessa foto aqui, o cachimbo na boca, e fica. E o povo esperando ela calada, com o cachimbo na boca e ela calada. E papai, meu Deus do céu, assim, mas... E Tarcísio, daí o povo está esperando. Aí Deif sai
se arrodeia, vai para o palco, se ajoelha e começa a coruchear no ouvido dela. É aí quando ela começa a cantar, e aí é ovacionada, o teatro inteiro bate palmas para ela, é aplaudida praticamente de pé por toda a plateia, né? E aí ele vai descobrindo todo o universo de memória que aquela mulher tinha, que era uma coisa absurda. E aí JC pergunta como é que chegou. Atanásio possivelmente deva ter tido alguma, como São Gonçalo meio que fica também na área litorânea por conta da Ridinha e de outras praias, deve ter tido contato com pessoas dessa área, que antepassados dele, que passaram para ele, e ele foi cantando isso, e as filhas como Militana e a Benedita, né, a outra também, foram também pegando isso. E você falou uma característica interessante, que diz que a maioria dos romances de Militana, a mulher é protagonista. Mas nesse livro, Romanceiro Potiguar, no capítulo de Romances do Cangaço, são 6 romances de cangaços, todos masculinos. 5 foram versões de Militana para ele. Né? Então, ela tinha uma memória prodigiosa. Nessa pesquisa de romances, ela é a maior fornecedora de romances para DEIFLO, são 40 romances, dos mais variados, ibéricos, religiosos, palacianos, do cangaço, da pecuária, né? Então, ela não se limita a um gênero só, né? E tem uma memória incrível de não apenas... E interessante nesses intérpretes do romanceiro, de romance, é que eles dão um toque especial deles próprios àquelas versões. Atanásio cantava de um jeito, tem uma entonação diferente, tem uma palavra diferente. Ela já cantava mais baixinho, ele já tinha um vozeirão, mas ela também com o vocabulário dela, o vocabulário próprio, e tantos outros aí espalhados com a sua própria interpretação. Antônio Nóbrega, Marluz começou citando Gilberto Freire, dizendo que o Nordeste, sem dúvida alguma, é aquele que mais abraçou a literatura oral ibérica. Mas Antônio Nóbrega, né, no rastro de Gilberto Freire, Cascudo, Hélio Galvão, DEIFLO, e Nóbrega ainda mais, o multiartista pernambucano Antônio Nóbrega. Em 90, ele dá uma entrevista ao Jornal do Brasil e diz que o Rio Grande do Norte é a maior fonte de memória de literatura oral da Península Ibérica. O Rio Grande do Norte, sem dúvida alguma, ele diz isso ao Jornal do Brasil. E aí Militana DEIFLO leva ela para Sergipe para se apresentar. Ela vai se apresentar também no Teatro Brincante, de Antônio Nóbrega, lá em São Paulo, né? Como eu falei, nessa pesquisa de DEIFLO, em que ela se torna a maior fornecedora de informações sobre um romanceiro dos mais variados gêneros, nesse livro, que é lançado pós-morte de DEIFLO, em abril de 2012, ele falece em fevereiro de 2012. Esse livro é lançado em abril de 2012. Esse livro tem cerca de 50 romances. 50 romances. Então, cerca de 20 romances desse livro é fruto de São Gonçalo do Amarante, de Militana, Atanásio e Benedita. Entre 18 e 20 versões de romances aqui, ele colheu desse livro, que ele colheu em todo o Rio Grande do Norte, entre 18 e 20 romances, dos 50 romances desse livro, foram colhidos aqui, junto a Atanásio, junto a Militana e junto a Benedita, né? Então, São Gonçalo, sem dúvida alguma, é o país do folclore do Rio Grande do Norte, isso a gente não tem como negar, e uma honra para mim, sem dúvida alguma, eu ter conhecido esses grandes mestres, Atanásio, que até hoje vive no meu imaginário como aquela entidade imortal,
Eu não tenho dúvida alguma que Atanásio e Militana são verdadeiras forças da natureza. Aquela coisa, muita coisa, a oralidade da Península Ibérica, mas a força da África, a coisa do pé no chão, da terra, ela que trabalhava na lavoura com o pai, e depois sendo uma exímia artesã de cesteira, de cestas e tal. Eu tive, acho que em fevereiro de 2021, na casa de Benedita, filha dela, e ela falando que a mulher tinha um negócio assim, ela tinha uma força que ela saía com as cestas daqui de São Gonçalo com um balaio cheio de cestas para vender na feira de Macaíba. Saía de madrugada, ela, mais um filho, 2 e tal, com tudo isso. Então, sem dúvida alguma, a Militana trouxe isso do velho Atanásio, e são forças, sem dúvida alguma, da natureza, não tenho dúvida alguma disso. Fiz algumas anotações dessa história do Nóbrega, que ele fala do Rio Grande do Norte como sendo o pedaço do Brasil com a maior memória oral da literatura oral ibérica, né? Esse caso lá em que ele se ajoelha para a Militana cantar, estava calado e tudo, mas isso tudo culmina na grande premiação e no grande reconhecimento que ela recebe do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a condecora com o maior mérito cultural do país, e até hoje é a única filho entre homens e mulheres do Rio Grande do Norte a receber esse mérito. A Militana, mérito recebido por grandes monstros da arte brasileira, como Jorge Amado, Chico Buarque, e ela está nesse panteão aí, entre os grandes nomes da arte brasileira, sem dúvida alguma. Então, espero que tenha colaborado para o debate com essas minhas palavras, sem dúvida alguma, desse encontro mágico entre Deífilo, Atanásio e Militana. Que as lágrimas eram tantas, darão, que pelos pratos corria, darão, que pelos pratos corria, darão, forra a cama criada, darão, pra dormir por despedida, darão, pra dormir por despedida, darão. Se sentaram-se na cama, darão, nem um nem outro dormia, darão, nem outro dormia, darão. Ô criada, darão, de calar este menino, darão, de calar este menino, darão. Mama, meu filhinho, darão, esse leite de amargura, darão, esse leite de amargura, darão. Amanhã por esta hora, darão, estarei eu na sepultura, darão, estarei eu na sepultura, darão. O sino na sé tá tocando, darão, meu bom Deus, quem morreria, darão, pra me fazer companhia, darão. Foi aquela bela infante, darão, quer descasar ou bem casado, darão, coisa que Deus não queria, darão, coisa que Deus não queria, darão.
Obrigada, Alexandre, pelas suas contribuições. É muito importante você trazer aqui os estudos também do grande brincante, né? Antônio Nóbrega, que reconhece o Rio Grande do Norte como o grande berço também de manter a tradição oral. Tereza, o estado do Rio Grande do Norte, dentre outros estados do Nordeste, teve muito a criação de gado, o plantio da cana-de-açúcar e a reunião em festas de padroeiro. Eventos esses que sempre reunia grandes folguedos, como fandango, coco de roda, boi, pastoril, lapinhas, folguedos esses de origem peninsulares e africanas. Como se dá essa relação, essa influência dos folguedos com o romanceiro ibérico de Dona Militana na cultura população gonçalense? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, feito pelo professor Abel, presidente da Fundação Cultural Dona Militana, cumprimentar a professora Marluce, mediadora dessa mesa, Alexandre, filho do saudoso professor e folclorista do nosso estado, cidadão são gonçalense, né? E o nosso amigo aqui, Jota França. Trabalhar, né, essa questão não é tão fácil, né? A gente que faz pesquisa sabe que temos vários entraves para a gente buscar, né, a essência dessas questões que são tão significativas para o nosso município e para a cultura de uma forma geral. Esse dia, né, 19 de março, onde Dona Militana iria fazer 97 anos de idade, assim, a gente tem que agradecer realmente e parabenizar a Fundação por ter essa lembrança, não é? E incentivar também a discussão acerca desse processo cultural que nós estamos vivenciando. É muito importante que a gente parta aqui do pressuposto de que Dona Militana, ela, apesar dela ser analfabeta, né, ela dialogava com todos os folguedos. Duas coisas que a gente precisa ter como referência é que o sítio oiteiro, ele tinha uma ligação direta com o sítio Breu e tinha uma ligação direta também com a Sombra, que era onde o mestre João Menino morava, né? Então, assim, essas três comunidades, ou três sítios, vamos dizer assim, eles foram e formaram toda essa antiga geração de brincantes. Então, foi todo dentro desse processo. Não devemos esquecer também que todos eles eram descendentes, né, ou remanescentes, ou de quilombolas, ou que foram escravos, né? A neta de Dona Militana, Marília, quando eu conversava muito com ela, ela dizia que ouvia desde criança, né, o avô dela dizer que eu acho que era o avô de seu Atanásio, né, porque pelo tempo não era aquele período da escravatura, mas ela dizia que ele dizia, meu avô era um negro fujão, né, que era assim uma das uma coisa bem característica que né, está relacionada com esse processo de escravatura. Então, partindo desse princípio, né, e aí eu acho que eu tive muita sorte de ficar por última, porque nós tivemos, né, com o Jota, todo esse processo histórico do que realmente significa
e que há algumas dificuldades para algumas pessoas de compreender o que é essa Península Ibérica, né, e como se dá o processo de conhecimento e também de reconhecimento de Dona Militana nesse processo todinho cultural que ela está inserida. Né? Como é? A gente sabe que aqui em São Gonçalo, Dona Militana, no início, era conhecida como Dona Maria José. Mas Dona Militana, né, a gente tem que lembrar que ela não foi apenas uma romanceira. Ela era benzedeira, era rezadeira, ela era artesã, né? Ela era contadora de história, ela sabia de adivinhos, ela tinha aquela convivência, né, com todo aquele trabalho do pai. E a família de seu Atanásio era uma família de artesãos também. Né? E o artesanato, dentro desse processo, ele é muito importante. Por quê? Porque o artesanato, quando era trabalhado lá no período colonial, né, onde tem o processo também de escravatura, ele era compreendido como um trabalho de grupo e não um trabalho individual. E aí, nos sítios, e aí eu me remeto ao sítio Outeiro, quando você diz aquela frondosa mangueira, né, que eu também estive lá, na época que o Sr. Atanásio era vivo, ali eles se reuniam todos os dias, à tardinha, e ficavam, não é, ouvindo, cantando, né, ao mesmo tempo que trabalhava, daí também os cantos de trabalho, né, que também aparecem nos romances de Dona Militana. E essa roda, né, que eles faziam embaixo da mangueira não era só para o trabalho, era para as cantorias, né, era para ouvir, era uma celebração, exato. E, além do trabalho, né, que ela acompanhava seu Atanásio. Mas aquele processo todinho da roda embaixo da mangueira, ele é fundamental, porque era dentro da roda que eles também se apresentavam. Né? Então, as apresentações estavam lá. E todos os folguedos, né, de acordo com as pesquisas que eu venho fazendo, todos existiam lá no sítio Outeiro. Desde o boi, existia um pastoril dentro do sítio, onde eram eles mesmos, né, que tinham e que faziam as danças. Né, tinha os caboclinhos também. Né, e existia uma relação. O nosso município, infelizmente, toma conhecimento maior de Dona Militana com o prêmio, né, que ela recebe em Brasília do mérito cultural, da Ordem do Mérito Cultural, né, que você já falou, eu não vou mais me estender. Mas é dentro, né, dessa conjuntura que ela surge com mais força. Ela deixa de ser Maria José, a rezadeira. Né? Minha sobrinha, filha de Márcia, Márcia tem uma fotografia, ela benzendo, né? Ana Tereza. Então, assim, ela deixa de ser a benzedeira, né? A filha de seu Atanásio, para ser reconhecida nacionalmente. E aí, Deífilo Gugel, ele tem, né, tem esse privilégio, vamos dizer assim, de ter descoberto ela, né, e ter lançado a nível do Estado, porque a gente sabe que, a nível nacional, é muito mais o projeto, né, Nação Potiguar, que vai lançá-la a nível nacional. Mas, assim, em São Gonçalo, eu me lembro que, quando nós fizemos o primeiro prêmio Pedro Guajiru, ninguém sabia de Dona Militana. Ela cantou, né, e o pessoal ficava assim, como quem não entendia. Né?
o que é. Então, assim, no primeiro prêmio Pedro Guajiru, ela foi homenageada, seu Atanásio foi homenageado também, seu Pedro e vários. Então, foi um movimento muito interessante que também começa a colocar ela em evidência aqui no município, porque antes só quem conhecia, né, eram as pessoas que precisavam serem acudidas, vamos dizer assim, e ter aquela reza para que fique, né, bom. Tem até eu guardei aqui, inclusive, dentro do discurso de Gilberto Gil, né, quando ele diz assim: homenagear Militana Nascimento, Salustino do Nascimento, mais do que ajudar a preservar um patrimônio cultural brasileiro, é fazer justiça e provar que este não é ou não pode ser um país sem memória. Dona Militana teve o seu momento de glória no início dos anos 90, quando estudiosos da cultura popular do Rio Grande do Norte, aí ele cita, Deífilo Gugel e Dácio Galvão, estiveram em épocas distintas no sítio Oiteiro, em São Gonçalo do Amarante, para ouvir de perto, né, esta que é considerada a principal guardiã do romanceiro medieval no Brasil, né? Então, no Nordeste e no Brasil. Então, assim, é importante, né, que a gente veja que os folguedos, de uma forma geral, e a gente já citou aqui, o boi, o bambelô do pau furado, né, de Tuzinho, que eu acho que deve ter alguma coisa registrada também, os pastoris, os congos, né, os caboclinhos, todos esses folguedos, né, e também o que nós estamos produzindo, né, eu digo nós enquanto pesquisadores, nós enquanto artistas, né, os educadores que estão nas escolas, que estão trabalhando a questão do folclore, que está trabalhando essas questões, né, da cultura popular, eles têm essa influência direta. E, assim, a influência ibérica, a gente já teve a aula aqui anterior, que foi uma verdadeira aula, Jota. Foi muito importante o que você colocou. Então, essa questão da importância da Península Ibérica e da sua cultura para o Nordeste, para o Brasil, especialmente para a gente aqui, onde nós somos realmente considerados, né, o berço da cultura popular do Estado, é de fundamental importância que a gente não faça essa distinção entre esse conhecimento popular que nós temos e esse conhecimento erudito que a gente produz. Então, a gente tem que fazer essa relação, porque, do contrário, não vai ter sentido, né, para o povo do Rio Grande do Norte, para o povo de São Gonçalo. Não adianta você escrever um livro e deixar guardado, né? Não adianta, a gente precisa que isso seja divulgado, né? E é por isso que eu gostaria de abrir um parêntese aqui e gostaria de abrir esse parêntese aqui e, como é que se diz, parabenizar a Abel, porque há uma sensibilidade muito grande dele, enquanto presidente da Fundação, né, em não deixar que a nossa cultura morra, né? Porque a preocupação não é somente que você faça essas pesquisas, ou que você faça essas edições, mas o que a gente está vendo na prática. E, assim, eu elenquei aqui, quando Marlu se pergunta qual é essa importância e qual é essa influência. Ora, a gente tem aqui, eu coloquei muita coisa que a gente, isoladamente, talvez não perceba, mas quando você começa a fazer e elencar e sistematizar o que já fizemos e o que nós continuamos fazendo,
e o que a gente está planejando fazer em relação à cultura do município de São Gonçalo, nós vamos ver que nós não estamos parados no tempo. Há uma preocupação, né? Então, assim, no meu entendimento, o nosso município, e aí não vai dar tempo eu discutir, porque eu tinha planejado fazer uma análise de conjuntura da época, só vou citar, porque não vai dar tempo, mas, assim, quando começa Mário de Andrade e Câmara Cascudo, especificamente na década de 20, final da década de 20, e começa a pesquisar, né, do século passado, né, e aí chega em 1947 com a Comissão Nacional de Folclore. E aí vem, depois, só para resumir, a ditadura militar, mas há uma resistência muito grande da cultura, através da bossa nova, através da tropicália, do cinema novo, e o movimento folclórico, né? O teatro do oprimido, de Augusto Boal, isso tudo vem influenciando. E aqui em São Gonçalo, a gente começa, né, também um processo através do Prêmio Pedro Guajiru, do Prêmio Jéssica Débora de Poesia, né, do projeto Ação Cultural nas Escolas, com os agentes culturais, né, o ressurgimento do folclore através dos folguedos e uma nova imagem, principalmente do pastoril, né, com o ressurgimento do pastoril com uma nova cara, né, não aquele pastoril de idosos que a gente tinha, mas que continua, né, mas aquele pastoril que vai dar uma visibilidade ao estado do Rio Grande do Norte, quando vai para a Olímpia. E assim, aí vem o pastoril e vem os folguedos, eles vão ter uma nova, um novo olhar, né? Eu não sou a favor daquele folclore arcaico, né? O folclore e a cultura popular, ela ressurge a cada dia. Ela não tem que ficar só. Então, os folguedos de São Gonçalo, eles tiveram, assim, um novo olhar e tiveram novas perspectivas. E houve um momento, né, no nosso país que a gente não pode deixar de esquecer, foram os 2 governos, de Lula e de Dilma Rousseff. A discussão por um sistema nacional de cultura, ele foi fundamental para que tudo que está acontecendo hoje aqui em São Gonçalo e em vários pontos do país, né, a gente faça de conta que o Ministério ainda existe, porque ele acabou com tudo, né? O atual governo acabou com tudo, não só com a questão do Ministério, mas ele desmantelou o Sistema Nacional de Cultura. Mas a gente tem ainda hoje, resultado das discussões, né, do Sistema Nacional de Cultura, o sistema daqui de São Gonçalo, por exemplo, o de Natal, né? Então, nós temos o Fundo Municipal de Cultura, nós temos o Conselho Municipal de Política, né, Cultural. Então, assim, isso aí foi resultado. Foram anos de discussão e que a gente também teve um momento de discussão aqui. Essa discussão, não é, ela leva a vários momentos que existe produção dentro do próprio município. Então, a Fundação, por exemplo, investe nisso, eu vejo, reconheço isso, né? Nós temos o Festival do Folclore, que agora tem o nome, né, de Festival do Folclore Mestre Pedro Guajiru, né, com esse outro nome, quer dizer, deu o nome, tem o Folclore em Foco, tem o mapeamento cultural, tem as realizações dos autos populares, que tem a ver também com a questão da cultura popular, os festivais de teatro, né, por exemplo, também os festivais literários, né, os CDs, os DVDs, né, que são produzidos, a banda de flauta Pedro Guajiru. Então, tudo isso, né, é importante e tem
importância muito grande dentro da cultura. Tereza, uma coisa que eu queria colocar era que, dentro da sua fala, né, nesse momento tão difícil para a cultura no país, é que a maior preocupação dele vem a calhar ainda mais agora, que cultura tem que estar diretamente ligada à educação. Ele chegava e dizia: meus livros eu não quero que cheguem nos velhos, não, porque os velhos têm as cabeças feitas. A gente tem que colocar as nossas raízes, a nossa história, a nossa cultura real, verdadeira, para essa meninada nova. Porque são eles que vão manter isso vivos, porque daqui a pouco nós vamos morrer e aí nada. E a cultura de fora está vindo, e é triste você ver o Halloween tomando conta, enquanto nós temos o Saci Pererê, que é chutado. Toda escola tem uma festa de Halloween. O que é que isso representa para a nossa cultura? Absolutamente nada, absolutamente nada. Então, cada vez mais se faz necessário essa junção, que tudo isso que está sendo feito em São Gonçalo, que seja levado para as escolas. Né? E outros municípios que fazem o trabalho que São Gonçalo faz, que faça a junção de cultura com escola, com as novas gerações, porque são eles, sem dúvida alguma, que vão manter essa chama viva. Pegando carona no que Alexandre está falando, eu falo como artista, como produtor cultural. Fazer arte no Brasil de hoje é um ato de resistência e coragem. Fazer arte popular já é o suprassumo da coragem e da resistência. Porque as novas gerações hoje já não têm mais a possibilidade de ter um conteúdo como esse à sua disposição. A nova geração, que é quem vai perpetuar a cultura, não tem. Essa ação aqui é uma ação de primordial importância. Nós estamos tratando especificamente de cultura popular, tendo como base Fundo Central Militana. Mas eu até falo, inclusive pegando aqui um gancho de Tereza, Militana é erudita. Ao seu modo, Militana nos traz a erudição da Península Ibérica medieval. Militana é erudita tão quanto é Miguel de Cervantes. Militana é erudita tão quanto é Luís de Camões. Está entendendo? Ao seu modo, da sua forma, ela é erudição. E levar esse conhecimento a partir das raízes até chegarmos ao ponto central, no caso aqui estamos falando dela, isso é de suma importância, de suma importância. Então, assim, Dona Militana, dando continuidade, ela foi uma artista nata. Ela tinha uma personalidade e um estilo próprio, na maneira de falar, de conversar, de sentar, de usar o seu cachimbo. Ela tinha uma beleza muito dela. Então, assim, ela tinha uma identidade pessoal que se identificava com a sua própria obra. Eu diria que Dona Militana é, na prática, a essência da cultura popular de São Gonçalo, através de seu Atanásio. E aí, o que acontece? De onde vem? E, assim, qual a importância? O que você diz assim, ela é erudita? Sim, do modo dela. Porque nós é que bebemos do conhecimento dela e produzimos. Isso aqui é dela, resultado dela. Então, a discografia dela, tudo bem. E como ela influencia, por exemplo, na questão da literatura de cordel. Todos esses cordéis aqui são de pessoas diferentes e que são sobre Dona Militana. E esses cordéis, por incrível que pareça, ela ouvia e ela colocava a música nos cordéis. Eu trouxe aqui, porque não vai dar tempo, assim, a importância dela é demais, porque ao ponto do Google, que é o maior instrumento, vamos dizer assim, de comunicação do mundo, coloca Dona Militana no centro das atenções de 2021, quando ela fez o aniversário. E aí ela se torna, como diria Edgar Morin,
uma transcultural, né? Ela ultrapassa o território dela, ela vai além do Estado, ela vai além do Brasil, ela é mundial. Né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem tempo, né? Mas fico louca porque eu só queria dizer o seguinte, que só para fechar, não é? Esses cordéis, não é? Eles são, uma vez eu perguntei a uma das netas de Dona Militana, das filhas de São Atanásio, somente Dona Benedita, que ainda está viva, mas está com um problema de saúde, ela sabia ler e escrever. Todos os outros filhos não sabiam nem ler nem escrever. Mas todas as filhas e também os filhos sabiam cantar, sabiam dos romances. Dona Militana ouvia, acredite se eu não estou me enganada, ela ouvia a madrinha dela que sabia ler e ela lia os cordéis que trazia de Juazeiro. A madrinha e aí a madrinha trazia de Juazeiro e ela ouvia, ela memorava e ela colocava, né, as melodias. E Câmara Cascudo vai falar sobre os hiatos de memória. Né? Por quê? Porque ele diz é quase impossível hoje, né, naquela época que ele estava falando, na década lá antes dele falecer, escreveu aquele livro de literatura oral, que é impossível alguém conseguir, na sua totalidade, cantar ou recitar um romance ibérico na sua integralidade, pela questão dos hiatos de memória que existia. E aí, Dona Militana tem um romance que eu achei fantástico, Alonso, né, e Marina. Né? Inclusive, Marina, filha dela, tem esse nome por conta do romance. Né? E aí, eu pesquisando, descobri que esse romance de Marina e Alonso, ele é um romance que foi escrito, não é, pelo cordelista Leandro Gomes de Barros, que, inclusive, é quem leva, né, a homenagem do dia, né, 19 de novembro, o dia do cordelista, é homenagem a ele. O nome do romance é A Força do Amor, Alonso e Marina. E, só para finalizar, ele vai dizer, Dona Militana diz, Marina era uma princesa muito rica e educada. Estou falando do jeito dela. Porém, amava Alonso, que não possuía nada. E Barros vai dizer, Marina era uma moça muito rica e educada, o pai dela era um barão de uma família ilustrada, mas ela amou Alonso, que não possuía nada. Aí, um outro trecho. Alonso foi enjeitado, criado pelo um ferreiro, trapio morto de fome. Sabe quem se cria assim? Todo luz dia não come. Barros diz, Alonso era enjeitado, sem ter de família o nome, criado por um ferreiro, trapilho passando fome, pois quem é criado assim, todos os dias não come. O general dos marotos mandou-me me ameaçar, qual será da marujada que queira me acompanhar? Responde-me um general, responde-me um capitão, todo tem que acompanhar, que é a nossa obrigação. Todo tem que acompanhar, que é a nossa obrigação. O meu navio de guerra foi feito no estrangeiro. O meu navio de guerra foi feito no estrangeiro. Tá no quartel da Marinha, lá em Rio de Janeiro. Tá no quartel da Marinha, lá em Rio de Janeiro.
Então, encerrando nossa conversa de hoje, e pelo que os nossos ilustres expositores e pesquisadores disseram, a tradição ibérica é realmente presente no Rio Grande do Norte e, consequentemente, em nosso município. Não é à toa que o nosso município pode receber com muita legitimidade o título de berço da cultura popular. Entendemos ser de grande relevância aprofundarmos estudos, tanto nas escolas, pelos nossos professores, nossos alunos, por pesquisadores em geral, estudarem a respeito da cultura popular, a mais importante das culturas, porque é a raiz de tudo. Tê-la como forma legítima de transmissão de saberes, reconhecê-la como a nossa identidade cultural e também mantê-la viva, ela sendo até base para a nossa cidadania. Queremos agradecer a cada um dos nossos convidados, aos nossos colaboradores, a você que esteve conosco, ao presidente da Fundação Cultural Dona Militana, à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e até a nossa próxima roda de conversa. Riachão tava cantando na cidade do Açu, quando apareceu um nego da espécie de urubu. Beiços grossos revirado como sola de chinelo, um olho muito encarnado e outro bem amarelo, convidando o Riachão para cantar um martelo. Riachão desceu num canto com nego desconhecido, da cauda nambu não dá, entrada nega enxerido. O nego de Riachão, eu quero cantar martelo, com minha pouca presença você está quase amarelo. Riachão Valês, balha-me Nossa Senhora, ele disse pra que isso, chama este nome agora. Riachão meteu o nego no fiço de Nossa Senhora, ele não observou, arredou e foi embora. Ele foi embora, mas estourou no meio da rua.